6h33. Gente, como é que tá esse fim de ano aí? Muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver, tá cansado, tá cansada, tá dando conta? Eu pergunto isso, gente, porque chega essa época do ano e muita gente às vezes parece, muita gente, né, parece que tá esgotado, né? Parece que tem que resolver tudo até dezembro, porque senão o mundo vai acabar. Você tem sentido assim, exausto? Isso faz sentido? Talvez você possa estar sentindo sintomas, gente, da chamada síndrome de fim de ano. E também tem um outro nome aqui que eu achei interessantíssimo, que é dezembrite. Esse é um termo usado para descrever a intensificação da tristeza, melancolia que algumas pessoas apresentam nessa época de fim de ano. Você se percebe ansioso, ansiosa, deprimido, deprimida? Então a gente vai falar sobre isso agora. Quem está aqui comigo na ponta da linha e também em vídeo é o Dr. Yuri Buzin, que é psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo. Dr. Yuri, obrigado pela sua gentileza. Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Show da Notícia. Obrigado a vocês pelo convite. Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que chegam nessa época do ano e tem todo esse sentimento de ansiedade, de melancolia, tristezas, repensamentos, e tem milhares de causas, né? Acho que é um tema muito bacana a gente bater esse papo. Eu tenho ouvido muita gente. Hoje mesmo, chegando aqui na redação, tava me preparando aqui pro programa, uma colega do lado, ai, tô cansada, não aguento mais. Eu falei, calma, gente. O ano termina, mas tudo começa de novo. Doutor Yuri, eu vou começar perguntando o seguinte: é normal, em alguma medida, a gente sentir esses sintomas que eu descrevi? Tá cansado, com muita coisa para resolver? Qual é, né, o limiar entre o que é admissível e aquilo que é um estado incapacitante? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque todo mundo sofre. Isso é natural da vida. Uhum, Todo mundo tem um pouco de ansiedade, também é natural da vida. O que a gente tem que levar em consideração é o quanto isso está transtornando a vida da pessoa, o quanto isso está impedindo ela de realizar tarefas, de ir ao trabalho, de se relacionar, o quanto essa dor que ela está sentindo começa realmente a impedir ela de se relacionar com o mundo, de responder ao mundo. A partir do momento que essa pessoa começa a perceber que ela está com dificuldade de realização das tarefas, de sentir prazer, de ter uma emoção positiva, é super indicado que ela vá buscar a orientação de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Mas a gente chegar e falar que não existe dor na vida ou que a pessoa nunca ficará cansada, isso não existe. Então, as pessoas, quando vão chegando ao próximo do final do ano, é cultural ter essa reflexão e muitas vezes falam assim, nossa, tá acabando o ano e dá aquele respiro e muitas vezes permitir esse cansaço que já está se alongando há meses, né? E muitas vezes as uhum, pessoas já estavam falando dele em junho, sim. mas ao mesmo tempo não paravam para olhar o que que é esse cansaço, o que que é essa dor, o que que é a ansiedade e corrigir o curso. Mas aí chega sempre ao final do ano, tem essa reflexão natural, muito cultural, do dia primeiro ali ser um novo ano, um novo começo. Mas se a gente for para pensar bem da realidade, todos os dias é um novo começo. Claro. Todo dia que a gente acorda, ele é um novo começo. É que a gente tem muita cultura do dia primeiro, a gente começar tudo de novo, todas as metas de novo e assim por diante. Mas todo santo dia a gente está começando de novo. Por isso que, até esse comentário da sua amiga que chegou, nossa, estou cansada desse ano. Puxa, vamos parar para pensar nesse comentário, que é muito comum. Por que Sim, que esperou chegar a uma data em específico para corrigir o curso? A claro. ideia que a gente tem que ter de vida é a reciclagem das emoções diárias, não somente em um dia do ano, né? Todas as reflexões vão acontecer somente nesse dia específico? Não, ela acontece todos os dias, né? As dores e as emoções acontecem todos os dias. Então é muito bacana parar para olhar um pouco como está chegando e antes disso acontecer, começar a corrigir, começar a se comportar de forma diferente, começar a pensar em prazeres, equalização das nossas próprias emoções, para que o final do ano seja um ano de comemoração também, né? O que que pode, doutor Yuri, causar essa sensação, esse sentimento na gente de esgotamento? Metas que não foram alcançadas, gastos a mais, compromissos, reuniões Acho que familiares. O são várias coisas realmente que Sim. podem causar essas angústias nas pessoas, né? Se a gente for Uhum. dividir um pouquinho, né, para as pessoas sentirem e olharem para si mesmo, uma das causas muito comuns é o encontro das famílias.
Isso gera muita angústia para muita gente. Porque muitas vezes tiveram milhares de brigas ao longo do ano, tiveram É. milhares de situações, não gostam do contato social também, tem essa dificuldade, para ela um desgaste desse contato social, essa obrigatoriedade de ir a um evento, e isso pode gerar uma angústia, porque costumeiramente, nesta fase do ano, tem muitos eventos comemorativos, É uma muitos pressão muito encontros de grande, né? pessoas. Nessa época festiva, aquela coisa da ceia de Natal, do almoço de Natal, o Réveillon. E às vezes, como você O diz, né? Réveillon. A família tá ali com algum desajuste, aconteceu alguma coisinha ali que não ficou bem resolvida. E muita gente sente, né? Uhum. E muita gente sente, todo esse contato social para algumas pessoas é muito desgastante. Às vezes nesses encontros das empresas, ter que encontrar, Também. tem que ir obrigatoriamente a algum local, e às vezes é muito desgastante para aquela pessoa, né? Porque cada um tem ali uma forma de ser, né? E aqui a gente tem muito a cultura do dizer não é quase um crime, né? Então, É. se você falar que você não vai, é como se fosse realmente um criminoso. Por que que você não vai? Não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Não, se você não quer ir, você não deve ir. Obviamente, isso também terá consequências, com toda certeza, assim como sim terão consequências, mas tem que saber exatamente aquilo que você quer, né? E até onde você quer ir. Como que você quer interagir, assim por diante, independente do outro, né? Mas aí a gente já está até entrando em outros quesitos até com relação a as festividades. Uma outra coisa muito comum de acontecer também é as pessoas começarem a reavaliarem tudo aquilo que elas se propuseram no ano e não fizeram. E aí começa a chegar próximo do final do ano, começa a ter toda essa autocobrança, porque, nossa, só faltam 20 dias agora para que o ano termine e sai correndo, a meta não batida, porque eu tinha que perder 3 quilos, eu engordei 3 quilos e eu gastei muito, e começa a ter toda essa reavaliação que muitas vezes ao longo do ano não foi feita. Então a pessoa não estava se olhando e agora, neste momento, ela começa a se olhar e começa a se cobrar muitas vezes. E isso Uhum. gera uma grande angústia. Por isso que a autoavaliação, essa reflexão sobre si, ela não deve ocorrer uma vez ao ano. Ela deve ocorrer sempre. Você tem Isso que é aprender a se interessante. olhar, né? Você tem que aprender a se perceber, a entender o que que você quer, quais são os seus desejos, o que que você quer melhorar, o que que você quer largar, o que que você quer fazer de forma diferente, quais os comportamentos e pensamentos que você quer mudar, para que gere menos conflito para você. E acho também que, assim, estabelecer metas factíveis, talvez, a gente poderia dizer, porque às vezes colocamos, né, o sarrafo Sim, muito alto e nesse momento de reflexão, a gente tem zero compaixão consigo mesmo. E aí zero vem a compaixão. frustração, né? Sim, e isso é intrigante, né? Porque a gente tem uma compaixão enorme com as pessoas, né? Mas com a gente o chicote estala. Tá? Então a gente pega ali e fala assim, cara, você é meu próprio carrasco eternamente. Pois é. E a gente se prende, né, nesse local, né? A gente vai fazendo prisões internas, e coloca realmente grandíssimas metas que muitas vezes a gente não conseguiu chegar nem a um décimo. Isso é altamente desestimulante, né? As metas, elas devem ser pequenas e tendo sempre vitórias para que você mantenha um comportamento. Objetivos são coisas muito maiores, né? Então as metinhas elas vão construindo você para chegar num grande objetivo. Você dividir em pequenas metas, porque também você se reforça, mas também você redireciona o teu comportamento quando você não está chegando ali, é extremamente valioso. Porque Uhum. o que mantém a gente muito bem também é a vitória, a gente estar caminhando para algum lugar, a gente sentir, nossa, olha que bacana, me propus aquilo e eu consegui fazer aquilo. Mas não só se cobrarem que em um ano você vai chegar ao topo da tua vida, mas sim que a vida é uma grande jornada. Ela é uma maratona enorme, ela não é um sprint rápido de 100 metros. Ela é uma Sem grande dúvida. maratona cheia de variáveis que todo mundo, se for olhar e parar para pensar, nossa, deixa eu olhar aqui meu ano, quantas milhões de coisas aconteceram boas e quantas milhões de coisas ruins também que muitas vezes fizeram seus planos mudarem abruptamente porque tudo que estava planejado foi alterado, porque a gente não controla a variável mundo, a gente controla a variável eu. E a Claro. gente tenta controlar a variável mundo. E toda vez a gente se frustra e frustra e frustra, porque a gente está tentando controlar uma coisa que a gente só interage.
Com certeza. Doutor Yuri, a gente está falando aqui de aspectos de sentimento, né, mais psicológicos, mas isso pode causar, inclusive, efeitos físicos, né? A gente pode demonstrar ali alguns efeitos. Que efeitos a gente pode ver? Irritabilidade, insônia, coisas do tipo. Isso pode, inclusive, ir a quadros mais graves? Podem ocorrer sintomas físicos, sim, porque são sintomas daquilo que você está sentindo, né? Então, a Uhum, partir do sentimento, nosso corpo também pode ter algumas respostas. Ah, Tá mais agressivo, com o pavio curto, muito rude, sem paciência. Isso pode ser um grande indicativo que tem algo dentro de si que não está bem. Agora, o que é só a pessoa que vai poder reavaliar e entender. Mas o padrão não necessariamente vai ser esse. Então, a pessoa, naturalmente, só uma curiosidade, né? uhum. As tristezas que a gente tem que são mal resolvidas, elas saem muitas vezes como raivas, tá? Exemplo simples, 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 simples. Você combinou muitas vezes com a sua esposa ou com o seu marido, que você ia chegar a tal hora, tá? E porventura você atrasou 2 horas naquilo ali por uma adversidade e tudo mais. Quando você chega em casa, a pessoa, ao invés de ir lá e falar assim: Nossa, eu tô triste, você quebrou o acordo comigo, a gente combinou às 7 da noite, você tá chegando às 9 da noite. A pessoa vem muitas vezes com uma agressividade, falando: Você isso, pô, mas eu fiquei aqui esperando você, eu não aguento mais isso. E começa a pôr para fora uma agressividade em cima de uma situação. Mas o sentimento, a emoção lá no fundo é que ela está frustrada. Então, muitas vezes, pessoas que estão muito agressivas com algumas coisas, elas estão tristes. Então, cada um vai ter ali, obviamente, suas ah, situações, seus sentimentos, suas emoções, as suas dores, sem sombra de dúvida, e tem que ser trabalhado internamente. A insônia, ela é muito comum para tanto pessoas que estão mais num humor mais deprimido, quanto pessoas que têm mais ansiedade. Acho que é super válido a gente contextualizar de forma muito simples o que é depressão e o que é uma ansiedade, né? A depressão é Uhum. sempre um sentimento de não resposta ao mundo, é aquela coisa que você nada faz diferença, não é só tristeza. Nada faz diferença. E geralmente esse processo ocorre no passado do pensamento. Então, a pessoa rumina o passado, situações do passado, tá? Então, ela fica vivendo ali. Já a ansiedade, a pessoa está sempre vivendo no futuro, com muito medo do futuro. Então, ela acaba sentindo medo daquelas situações fantasiosas no atual momento. Quando a gente pega e vê pessoas que estão nesses dois extremos, ela não está vivendo hoje. E isso altera também o sono. Isso altera o humor dela, isso altera a forma com que ela interage com o mundo. Esses dois extremos, eles vão acontecer para todo mundo, né? A gente vive no passado, a gente vive no presente, mas e vivemos no futuro. Mas a gente tem que tentar sempre trazer os nossos pensamentos para o dia atual, evitando fantasias do futuro e Uhum. deixando ruminações para o passado. Senão a gente vai acabar tendo lá todas essas alterações. E chega nessa época do ano, basicamente o que acontece é a ruminação de milhares de coisas do passado e muitos medos do futuro e acaba agitando muitas vezes as pessoas. Fazer todas essas reavaliações que as pessoas fazem no começo do ano são maravilhosas, mas uma dica primordial é você fazer essas reavaliações sempre, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, porque nenhuma mudança é do dia para a noite, obviamente, mas é você fazer periodicamente uma reflexão, Sim. colocar de novo ali o que está acontecendo com você, colocar o que que você quer chegar, ir fazer terapia, cuidar de você, fazer o seu esporte, cuidar do seu trabalho, fazer todo esse processo de onde você quer chegar, mas principalmente quem você quer ser. Essa é uma pergunta chave para todo mundo que faz todas essas reavaliações. Eu estou conversando com o Dr. Yuri Buzin, ele que é psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. A gente está falando aqui sobre esses sentimentos que acometem muitas pessoas, né, no fim de ano, o cansaço, a exaustão. Eu queria destrinchar um pouquinho, doutor Yuri, o senhor falou aí a respeito de esporte, de terapia. É, Qual é a hora de buscar ajuda e além da terapia, né? Você falou de esporte, o que mais que cai bem, que pode desestressar? Uma rede de apoio, um hobby? Como é que é possível a gente arranjar tempo para isso? Por que que é importante arranjar tempo para isso? Temos que arrumar tempo para isso porque existem duas formas grandiosas de cansaço.
um cansaço físico e um cansaço emocional. E a gente confunde como que a gente se recupera de cada um deles. Quando a gente está cansado emocionalmente, o dormir não faz com que o cansaço emocional passe. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes você já dormiu triste e acordou triste? Quantas vezes você já não dormiu extremamente com raiva, quando você acordou, aquela emoção ainda continuava com você? Porque você não está Sim. trabalhando aquele cansaço, aquela emoção, aquilo ali. Você está descansando muito mais o seu corpo. Óbvio que as emoções ali no meio do seu sono, elas vão poder abaixar um pouco, tal, mas o sentimento ainda continua muito forte, né? Você continua sentindo aquela emoção. A exaustão, que é muito comum as pessoas sentirem, as pessoas tendem a ir somente para esse lado mais físico, de deitar, assistir um Netflix e coisa do gênero. Ele é extremamente valioso e tem que ser feito, sem sombra de dúvida. Cuidar do seu sono tem que acontecer. Mas a recuperação do emocional, ela se dá muito mais por você estimular emoções positivas, você sentir que a vida pode ser vivida, você sentir prazeres. E por isso que hobbies, você fazer uma academia, você encontrar amigos, você ter uma rede de apoio, você fazer coisas por você, fará com que a sua recuperação do emocional, dessa exaustão emocional, seja muito mais rápida. E a dica-chave é não chegar nessa exaustão. É É. você constantemente estar em manutenção do seu emocional. Entende? Por isso que você fazer o seu hobby, ter o seu tempo. E entenda que ter um tempo não é assim, ah, nossa, mas eu preciso de 7 horas para tudo aquilo. Não, é qualidade do tempo. É foco naquilo ali. É permitir-se sentir durante várias horas ao seu dia, vários momentos, onde tem essa faísca, esse sparkling mesmo, essa sentimento prazeroso que vão equalizando você para que você não chegue numa exaustão. Ah, coisa simples para todo mundo fazer, que muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas Hum. doutor, eu não sei bem o que fazer, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Experimente. Essa é a pergunta mais fácil de ser respondida. Olhe para o mundo e fala assim, nossa, eu tenho uma curiosidade de fazer pintura, vai lá e experimente. Eu Sim. tenho uma curiosidade, talvez, de fazer tal coisa, vi alguém comentando, vai lá e experimente. Depois você vai fazer uma reavaliação se aquilo lhe faz bem. Você vai saber muito mais fazendo do que imaginando, tá? A imaginação, as nossas fantasias, os nossos pensamentos, eles são magníficos, eles podem excitar em nós muitas emoções prazerosas, assim como tristezas, mas vá realizar a atividade que faz muito mais efeito do que simplesmente você assistir só o Netflix. Faça algo diferente, faça algo que lhe proporcione experiências. Esse é um ponto-chave. Fazer o teu hobby, como colecionar, também lhe proporcionará tudo isso. Você fazer o seu esporte será uma enxurrada de dopaminas e serotoninas que você vai promover para si mesmo. E essa é uma das melhores formas. Uma outra forma também que estimula muito todas essas químicas que nós temos é fazer trabalhos voluntários, ser empático. Isso também traz para a gente milhares de sentimentos positivos. Quer dizer que eu tenho que só fazer isso da vida? Não, porque a vida não é só isso, mas é também isso, Sim. tá? E acho que o ponto-chave é esse também, né? Ela não é só o estresse, ela é também estresse, também positivo. Queria trazer aqui a participação dos ouvintes. A Sara Prado, aqui de São Paulo, diz assim: Nunca me senti assim. Pra mim, julho, dezembro, tudo igual. Melhor assim, viu, ô Sara? Provavelmente você tá Melhor fazendo assim, aí para, curta. o, o recalculando rota sempre. Eu queria trazer aqui, ó, uma pergunta do Laureano no nosso chat. Ele diz assim: ficar fazendo promessas de fim de ano é para fazer esquecer nossas frustrações das coisas que não conseguimos fazer no presente? E aí, doutor Yuri, eu acrescento aqui o seguinte: é, é bom marcar essa marcação do tempo, né? Essa coisa do dezembro, do 31, da virada. Em alguma medida, isso é bom pra gente? Pode despertar um sentimento de renovação também? Acho que sim, né? Acho que você adiantou quando a gente diz que o dia, cada dia uma nova oportunidade, né? É, Uhum. e essa contagem do tempo também, em alguma medida, é bom pra gente. Pode ser salutar, se a gente interpretar bem. Pode ser salutar e vamos entender como é que é um processo muito simples de mudança de atitude, né? Primeiro a gente tem uma dor, uma reflexão, alguma situação que a gente vai fazer todo um raio-x ali do que está se passando com a gente. A partir disso, é super bacana a gente fazer uma relação emocional, a gente se
motivar, a gente ter realmente um motivo para ação, a gente sentir-se bem. A gente vai começar a ter uma intenção para mudanças. E a partir dessa intenção, que ainda é um pensamento, a gente vai tomar uma decisão. Ou seja, a partir de uma decisão, a gente vai ter uma cisão de alguma coisa que a gente fazia para uma coisa nova que a gente vai fazer. Então a gente vai dividir o nosso comportamento. E a partir dessa divisão, a gente vai ter uma atitude, a gente vai ter ações para aquilo acontecer. Quando a gente estipula, por exemplo, um tempo, olha, eu vou começar, clássico, dieta segunda-feira. Clássico, que todo mundo, todo bom brasileiro já passou por isso, eu já ouviu isso. Clássico de começo. Por que a gente faz isso? Porque a gente começa a criar uma intenção. Então, naquele momento, eu vou começar a fazer. E só que naquele dia a decisão tem que ocorrer. E muitas vezes onde as pessoas se perdem um pouco é nesse momento da decisão e da atitude da mudança, porque é onde dói, né? Porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra coisa. Como tudo na vida, sempre existirá uma perda, sempre existirá um ganho. E não necessariamente a gente está preparado ainda para aquilo ali, ou realmente decidido para aquilo ali. Porque às vezes a gente ainda está meio dúbio. E aí, quando o pensamento vai para um caminho e o comportamento vai para outro caminho, conflito. Então, o pensamento e o comportamento devem estar sempre alinhados. Como é muito comum na nossa cultura a gente estipular prazo de começo, né? Ali, olha, é um start e tal. Então a gente vai se preparando para aquilo ali. Então, a questão é a gente estipular um prazo de término, muitas vezes, que as pessoas querem terminar tudo muito rápido. Hoje tudo é muito rápido, né? Todos os vídeos, nível 2, tudo é muito rápido, tudo é muito... Tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que chegar no resultado, tem que chegar no resultado. Gostaria eu de ser sempre assim como nós desejamos controlar o tempo, mas não é assim, a gente interage com o tempo. E muitas coisas que a gente vai viver demoram muito mais tempo do que a gente desejaria, mas isso a gente vai ter que aprender a tolerar e manter. Porque as construções, todas as construções, elas são a longo prazo. E principalmente coisas que nós queremos grandiosas. Então a gente vai ter o reforço, muitas vezes, ou seja, o prêmio, só depois de muito tempo. A gente não vai ter o prêmio todos os dias ou de uma forma tão rápida. O que a gente tem aquele prêmio muito rápido são coisas muito estimuladas ali, como por exemplo comer ou assistir alguma coisa. Então a gente tem um prêmio rápido sobre aquilo. Mas geralmente nesse processo de estipulação de metas e assim por diante, a gente tem medo também de se frustrar, o que nos impede. Então a gente acaba estagnando ali naquele momento. Quer dizer, a gente tem que estabelecer metas ali a curto, a médio e a longo prazo, né? Isso, é por isso que a ideia tem que ser muito clara de você fazer um desenho, mas ser uma pessoa honesta com você mesmo, né? Pense, principalmente, não só em mudanças tão claras, assim, do tipo, olha, eu quero ganhar mais sei lá quantos por cento de salário, ou eu quero perder 10 quilos, são muito claras, né? Não, peraí, você está colocando só o final do negócio. Vamos pensar um pouco em colocar metas comportamentais. Então, o que eu gostaria de ser é uma pessoa mais saudável. Então, eu quero me comportar de tal forma. Eu quero modelar o meu comportamento para chegar neste local. Mas não necessariamente só colocar o local lá, que é o final. O que causa, inclusive, uma mudança de cultura, né? Ser Exato. saudável é muito diferente de perder peso, né? Sim. E aí isso entra na rotina da pessoa e acontece naturalmente. Acontece naturalmente, porque o que a gente está modelando são pensamentos e comportamentos. E isso vão ter resultados, essas duas coisas terão resultados, elas impactarão nos resultados que você tem no futuro. Quer dizer que é fácil? Não, porque você vai ter que aprender novamente várias coisas. E nosso cérebro ele é constituído de uma forma da qual ele tenta sempre poupar energia a partir de algum aprendizado. Depois que a gente aprende aquilo, ele vai para outro processamento que a gente vai executar simplesmente. Então, quando a gente vai executar novos comportamentos, a gente vai forçar esses comportamentos e pensamentos no início, eles vão desgastar um pouco você, porque Uhum. você vai aprender um novo caminho, um novo pensamento. Então, durante um período de tempo, você vai ter que prestar muita atenção. E é uma dica também de ouro, é que você não tente mudar toda a tua vida em uma semana. Isso vai desgastar demais e provavelmente você vai acabar se atropelando e muitas vezes se frustrando e aí continuamos na mesma. Estipule coisas diferentes, vagarosamente. É uma construção do seu próprio eu. Pense sempre que você está construindo o seu próprio eu eternamente. Seja uma pessoa extremamente carinhosa, seja uma pessoa extremamente bacana com o seu próprio eu, como se você estivesse conversando com um grande amigo. Um grande amigo mesmo. Você vai sempre dar toques, você vai sempre ajudar, você vai estar sempre ali.
Então você tem que ser uma pessoa boa com você, né? Eu tinha um professor que dizia que a única pessoa que vai estar com você até o final é você mesmo. Tem que ter, né, esse Sim, cria um bom autocuidado e ao ambiente mesmo interno, né? tempo. É isso, né? Tem que se amar e se cuidar em todas as medidas. Doutor Yuri, eu agradeço imensamente pela gentileza, por esse bate-papo gostoso. E viu, gente, ó, o ano acaba, mas 2024 começa e é tudo uma nova oportunidade. Se não deu para terminar a meta esse ano, tem o ano que vem e a gente vai seguindo. O importante é não surtar, não entrar em pane. Esse recado, inclusive, para Yasmin, que eu cheguei aqui hoje, nossa colega Yasmin Caetano brincou: Nossa, não aguento mais dezembro. Calma, gente. Tem dezembro, depois vem janeiro e a vida segue. Doutor Yuri, obrigado. Obrigado mesmo pela gentileza. Uma boa noite para o senhor. E até uma próxima, viu? Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutor Yuri Buzin, ele que é psicólogo, mestre, doutor em neurociência do comportamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Agora, 6 horas e 59 minutos.